Olá a todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Entrevista. Este é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que dá voz aos nossos membros para falar de algum tema relacionado ao mundo do trabalho. E hoje eu tenho a honra, prazer, o privilégio de entrevistar um estimado colega, confrade e amigo, o meu estimado, queridíssimo André Jobim de Azevedo. Meu estimado André Jobim de Azevedo, que bom recebê-lo no ABDT Entrevista. Boa tarde, Pamplona. Boa tarde aos demais acadêmicos, Alencar, que esteve conosco agora na abertura. Estou muito feliz em participar do teu programa. Tu que és um consagrado entrevistador, tem aquele clássico do Papeando com Pamplona, que é lindo, entrevista as grandes personalidades do mundo do direito, além de ser uma personalidade multifacetada, por assim dizer, multitalentosa, que tem a música como um dos inspiradores da tua vida. É um prazer realmente estar aqui, Rodolfo. O prazer é todo nosso, a honra, o privilégio. E a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito caro a cada um dos membros da Academia Brasileira de Trabalho, mas em especial a você na sua história. É o mundo novo do direito do trabalho e da advocacia. Meu estimado André Jobim de Azevedo, você com tantos anos na academia, lato sensu, também na Academia Brasileira de Trabalho, e em muito no magistério e na advocacia. Como é esse mundo novo do direito do trabalho e da advocacia? Poxa, ele causa perplexidade, Rodolfo. O mundo sempre mudou. No entanto, é a velocidade dessas mudanças que mais impressiona. Sem ser me achar velho, mas já estou com 40 e quase 3 anos advogando, tenho 35 de docência superior e acho que 15 de academia. Tenho a perplexidade por um iluminador do que percebo do mundo do direito, do mundo do trabalho e especialmente da advocacia. Eu me lembro que, não nessa sala, eu comecei num outro escritório nosso também, o escritório faz 73 anos este ano, mas eu me recordo que, à época, cada advogado tinha uma secretária para fazer a sua produção científica. E a isso se resumia, basicamente, a atividade do advogado, produzir juridicamente. Pois o advento da tecnologia e todas essas rápidas mudanças nos trouxeram, talvez a partir, eu posso botar o marco da virada do século, a partir de 2000, mudanças profundas que introduziram, primeiro, o computador. E o computador centralizou na figura do advogado, por esta nova forma expedita de comunicação, hoje impensável viver sem ela, ou viver sem as redes sociais, notadamente o WhatsApp, que é o que eu mais gosto de comunicar. Não obstante ter sido induzido pela minha filha a fazer o André Underline Jobim, que é um Instagram profissional. Não gosto de mostrar minhas coisas, senão as coisas do trabalho, porque isso é a minha interação profissional, que eu acho legal aí. Mas era um mundo muito diferente. A gente recebia, escrevia, me recordo inclusive do pai fumando, como eu fumei em sala de aula, mas no escritório, com cigarrinho aqui e uma caneta forte no papel. Mas nós tínhamos, peticionava em papel, a secretária datilografava uma minuta, voltava para a gente corrigia, vai e volta. Impressionante, perda de tempo, mas o tempo talvez não fosse tão escasso quanto é hoje, e não Verdade. tivesse um botão de escassez como ela hoje toma a conta de nossa cabeça. E não é É da minha, verdade. é de todos. A velocidade, hoje, por exemplo, já não temos, e foi uma grande avanço tecnológico, foi o facsímile, mandava a imagem das coisas, olha, de um É, isso é uma loucura. Eu tenho um cantinho aqui adiante, perto de uma biblioteca que eu tenho no escritório, que tem o fax, mas um telex, que era uma coisa o que fazia um tempo. Telex, querido, há quanto tempo que eu não vejo um Telex? Não, eu tenho guardado no que eu chamo do museuzinho do escritório, mas é uma coisa assim que fazia tremer o escritório todo. Então, tudo isso que realmente mudou a vida, tomou uma velocidade impressionante e puxou, ou foi fruto das mudanças, nos fez centralizar no uso do PC, aqueles enormes, antigos, as impressoras matriciais barulhentas, tudo isso já superamos. Mas fez com que a gente centralizasse comunicação com o cliente, comunicasse, além de comunicar, tratar honorários, cobrar o cliente, e, portanto, reduziu, focou no advogado uma série de providências que eram ditas acessórias, e que são acessórias, naturalmente, a produção científica, a produção de
peças jurídicas para os processos, pareceres, aulas, etc. Mas isso centralizou e mudou a vida do advogado. O advogado teve que se apurar, por assim dizer. E se apurando, passou sim a concentrar muito nas suas mãos. Pois isso foi apenas o início de uma velocidade que se nos assola. Sinceramente, eu acho que isso é um problema, mais do que exclusivamente uma solução, pelo fato de que aí o cliente manda um e-mail com o assunto, 5 minutos depois ele manda um WhatsApp para saber se eu recebi o e-mail, e enquanto não responder, ele não sossega. Então, essa velocidade de comunicação não me agrada muito. Tenho uma certa impressão que se perde em profundidade, se perde em concentração. Eu confesso, caiu aqui, eu confesso que achava mais produtivo, mas isso é só a termo de constatação, que fôssemos mais focados ao mundo jurídico. Hoje, além disso, cada vez mais nós temos que, inclusive, tratar da administração dos escritórios, particularmente uma seara do meu exercício profissional, hoje já incorporado, que eu não estudei para ela e nem gosto muito, mas tenho que fazê-lo. E se não fizer minimamente bem, posso ser o maior e o melhor dos juristas, e isso não vai, se não se perder no mundo do direito empresarial, ou melhor, da administração dos escritórios de advocacia. Pois bem, essa questão da advocacia vem mudando, então, como eu digo, estamos na segunda década desse século, mas desde 2000, e nós tivemos uma situação que atacou o mundo inteiro, que foi a questão do Covid em 2021. Me Pandemia. recordo, Rodolfo, uma situação tão curiosa, eu terminei uma aula, isso faz em 2020, tinha 180 alunos de graduação, 150 de pós, e eu terminei numa quinta-feira, mandado para casa pela minha universidade. E na terça-feira seguinte eu fundei e virei professor de YouTube. YouTuber ou professor de YouTube. Uma situação interessante, nós temos alguma habilidade e treinados por tantos anos conseguimos fazer essa comunicação, acho que com razoável eficiência, mas tenho a clareza que, e eu particularmente preciso de retorno. A experiência com 2 anos falando para uma tela de computador. Durante o dia eu falava aqui do escritório, à noite é perigosa a região, não podia ficar, ia para minha casa, que não tinha espera de um escritório, uma biblioteca, portanto, dei 2 anos aulas à noite, umas cadeirinhas muito duras. Eu, que sou agitado, gosto de brincar, intimidar um outro, fazer uma pergunta, ir lá ver o que está fazendo. O tempo todo eu caminho nas aulas. E isso me prejudicou, porque eu fiquei amarrado a uma cadeira. Então, isso começa com uma mudança delicada, que foi a forma única e possível de atender às necessidades daquele momento, que era a impossibilidade de contato presencial com quem quer que fosse. Mas a experiência não foi boa. Percebi aí uma queda de qualidade de aproveitamento e, quem sabe, de ministrar das aulas, pelo fato de que não se estabeleciam verdadeiros diálogos. Vou te dar um número. Nesses 2 anos, eu tive quase 1.000 alunos de graduação e 150 advogados no pós. Meu cálculo em cima disso foi que eu vi, antes de ouvir, eu ouvi 90 e poucos advogados em 2 anos. Eu ouvi boa noite, 60 advogados. E eu troquei uma conversa um pouquinho além do que tal, professor, como vai? 50 pessoas em 2 anos. Isso é, em alguma medida, curioso, prejudicial ao processo de educação, mas é assim que foi. Então, foi uma forma de solução, não foi requinte, foi recurso, e, portanto, foi um dos grandes passos que se deu em mudanças profundas da advocacia, que nos levaram a essa virtualização, nos levaram a processos mais simples, é verdade, mas com menos, creio eu, eficácia. Eu preciso disso que eu estou tendo contigo aqui, que é te olhar, te entender, te sentir, ver a tua reação. Eu acho que isso é parte do processo de comunicação real com o estudante e, portanto, isso me fez uma falta tremenda. Volta-se do Covid, tivemos aqui, particularmente no Rio Grande do Sul, uma situação que talvez tenha sido a maior tragédia, agora estamos com outra, mas tragédia ecológica do país, que foram as inundações que atingiram todo o Rio Grande do Sul por 40 e tantos dias. Uma coisa impressionante. Eu mesmo fui vítima direto delas, perdi toda a minha casa, isso me abalou bastante, te confesso. Fiquei um pouco menos triste por conta de que os meus irmãos gaúchos precisavam mais do que eu e sofreram muito mais do que eu.
E eu me recordo, eu estava fora do país quando a minha namorada me avisou, olha, vai subir a água. Ela foi lá, tirou o carro, o cachorro, umas pinturas da minha mãe, que eu já tinha deixado molhá-las na enchente de novembro, e uma braça de roupas. E eu até agora estou com isso na vida, faz 140 dias. Mas o fato é que eu cheguei de viagem, no dia seguinte tivemos a academia, uma iniciativa maravilhosa que foi o Socorro ao Rio Grande do Sul, na qual passamos o dia inteiro, os acadêmicos, em falas de 10, 5 minutos, 15 minutos, o dia inteiro, acho que foi 13 de maio, se não me falha a memória, tratando sobre temas jurídicos. Então foi muito importante por Eu dois aspectos. participei também, foi. Me lembro, tu conduziste, Né? diferente. Me recordo porque isso foi para nós do Rio Grande, junto com outros tantos movimentos, o conforto, talvez, da vida, Rodolfo. Poxa, nos sentimos amparados, o Brasil inteiro conosco, veio gente de fora, e assim agradecer nesse momento, um momento de gratidão ao Brasil, às pessoas que ajudaram o Rio Grande nesse momento que foi muito triste, e tivemos sim a solidariedade como um valor maior do ser humano, um valor lindo, um valor estimulante, um valor fundante da vida. Tivemos esse apoio de gente que se conhecia, que não se conhecia, mas de todos os lados, a nos dar um pouco de conforto para aquilo que começava, e insisto, infelizmente, que ainda não acabou. Vamos andando, vamos melhorando, mas a reconstrução ainda tomará muitos anos, tem ainda centenas de interrupções nas estradas, nas pontes, mas vamos passar. Hoje, já confortados, insisto, na solidariedade dos irmãos brasileiros, em especial. Puta, isso foi a coisa mais linda que houve, Rodolfo. E isso fez também uma mudança de novo no Rio Grande do Sul. Acho que tinha te contado, para o dia fim de maio, eu tinha agendado um colóquio da Academia Brasileira. Estávamos convidados 3 ministros, 7 advogados aqui de Porto Alegre, Volia, Cacá, Guimarães, ministro Agra, nosso presidente, porque tinha feito isso em parceria com a Escola Judicial, e o TRT, na pessoa do Ricardo Martins Costa, presidente, desembargador-presidente, tinha me cedido o plenário, e o plenário foi abaixo d'água. Essa semana, casualmente, olha, foi sexta passada, exatamente, foi uma retomada, primeira sessão, fez uma sessão do Pleno, em que se retomou o auditório central do TRT-4, sediado em Porto Alegre. Então, as coisas vão andando, nós vamos firmes e vamos nos adaptando nisso que é um novo mundo. E que a advocacia, quer nesses momentos de urgência, de emergência, quer nos momentos do afastamento, passou a se valer, sim, dos instrumentos tecnológicos com muito mais intensidade. Nesse sentido, também, hoje há uma certa dificuldade, a despeito de uma recomendação do CNJ, de realizar as audiências com presencialidade. A presença das partes, o princípio da imediatidade me é caríssimo, eu acho que ele é decisivo no processo, e nós estamos caminhando, tudo isso iluminados e atropelados pela inteligência artificial. Olha que mundo novo, Rodolfo, tu que já és juiz há, acho que 25 anos ou mais, talvez, é uma loucura o que está acontecendo, e é daquelas coisas, posso lembrar dos movimentos lá na Revolução Industrial, em que se tentava resistir às inovações, e às fábricas, e às máquinas, e, por óbvio, ninguém vence a tecnologia. Nós temos que trazê-la para o nosso lado, nós temos que manejá-la bem e entender que as mudanças são irreversíveis e se intensificam a cada dia. Nós temos que tentar, como temos tentado, estudar, entender, participar, utilizar instrumentos em favor do exercício da profissão, que não é pessoal, o exercício da profissão é em favor dos clientes. E nisso entendo que, como última observação nesse sentido, a pessoalidade na audiência, não é pessoalidade é requisito de emprego, mas eu digo o contato pessoal que se tem com o julgador é decisivo. Sem dúvida. Mas estamos relativizados nisso também. É um mundo, é um novo mundo. E é sobre essas reflexões sobre o novo mundo que exortamos todos aqueles que estão tendo o privilégio de te ouvir, conhecer um pouco mais de ti, conhecer um pouco mais da sua visão, que a gente faz com que cada um pense e possa contribuir. Meu querido André, que prazer enorme te ouvir. E eu quero dizer a todos e todas que assistem que vejam os demais episódios do ABDT Entrevista, esse momento em que nós temos a palavra franqueada para os nossos membros para falar, fazer suas reflexões, suas ilações, suas críticas, suas sugestões, suas profecias para o mundo. E cada vez mais conheço a pujança da produção intelectual da Academia Brasileira de Trabalho, seja no ABDT Entrevista, seja no ABDT Memória Viva, seja nas nossas redes
redes sociais, seja nos nossos podcasts, todos os cantos você achará alguma referência da Academia Brasileira de Trabalho. Até a próxima.